Tem coisa que simplesmente quebra a gente por dentro, e por mais que a gente tente disfarçar, há um momento em que a força acaba. Você olha para o alto e se pergunta o que mais precisa perder para Deus finalmente olhar para você. É aquele ponto em que o chão parece ter sumido e o coração já não sabe se ora, se chora ou se desiste. É o tipo de dor que não avisa, que invade, desmonta e deixa a alma tentando entender o que sobrou. E o mais confuso é quando essa dor vem no meio de um tempo em que você estava tentando acertar, tentando ser fiel, tentando fazer tudo certo. É nesse instante que a mente começa a gritar: por que Deus está permitindo isso? E a verdade é que não tem resposta bonita para aliviar. Porque quando Deus está reescrevendo o rumo da sua vida, Ele quase nunca explica o processo. Ele só mexe. E essa mexida dói, porque quebra planos, corta caminhos e te obriga a parar onde você não queria. Mas é nesse exato ponto que muita gente desiste, quando ainda estava no meio da transformação. A Bíblia diz, em Jó, capítulo 23, versículo 10, mas Ele sabe o caminho por onde ando, provando-me, sairei como o ouro. Essa frase não é poesia de consolo, é sobrevivência. Jó estava dizendo, eu não entendo nada, mas Deus entende tudo. E talvez seja exatamente esse o ponto da virada, quando você para de tentar entender e começa a suportar com fé. Porque tem dores que não são para serem explicadas, são para serem atravessadas. A gente é treinado a achar que o amor de Deus sempre se mostra em bênçãos visíveis, em portas abertas, em respostas rápidas. Só que às vezes o amor de Deus se manifesta no oposto, no silêncio, na espera, no corte que parece injusto. Deus ama o suficiente para não deixar você continuar num caminho que te afastaria dele. E o método que ele usa para te virar de direção, às vezes, é o desconforto. O problema é que o desconforto gera medo, e o medo faz a gente achar que está sendo punido, quando na verdade está sendo preparado. Há momentos em que Deus não quer te consolar, Ele quer te despertar. E para acordar um coração adormecido, Ele permite um abalo. Só quem já foi quebrado de verdade entende que algumas perdas não foram acidente, foram cirurgias espirituais. Deus não te destruiu, Ele te abriu para curar o que ninguém via. Essa dor que você carrega talvez seja o começo de algo que ainda não tem nome, mas que um dia vai fazer sentido. E enquanto isso não acontece, o mais importante é não sair do processo, porque o ouro só brilha depois do fogo. E o fogo, por mais que arda, é o que revela o que é verdadeiro. Você não está sendo esquecido, está sendo trabalhado. E mesmo que pareça que nada faz sentido, o céu inteiro sabe o que está sendo forjado aí dentro. Aproveito e peço apenas um segundo da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito importante para nós. Tem horas em que o silêncio de Deus é tão profundo que parece um abandono. Você ora, busca, tenta manter o coração firme, mas tudo parece quieto demais. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento aparente. É como se o céu tivesse fechado as portas e deixado você falando sozinho. E o mais doloroso é que esse silêncio vem logo depois de uma fase em que parecia que tudo estava se encaixando. De repente, a presença que antes era sentida em cada detalhe, agora parece distante. É aí que o medo se mistura com a dúvida, e o coração começa a achar que errou o caminho. Mas o silêncio de Deus não é castigo, é construção. Ele cala quando precisa reorganizar o que está por vir. Quando a alma está cheia de barulho, Deus não fala, Ele espera. Espera até que o coração pare de lutar contra o que precisa morrer e aceite o que Ele quer transformar. E esse intervalo entre o que você pediu e o que ainda não aconteceu é o lugar onde Ele trabalha em segredo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3,
Diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é a promessa silenciosa de Deus. O tempo do céu nunca é o mesmo tempo do homem. O que para você parece atraso, para ele é precisão. Há um motivo santo por trás de cada demora. O que parece pausa é, na verdade, alinhamento. É difícil aceitar que o controle saiu das mãos. O ser humano se acostumou a ver resultado como sinal de bênção e o vazio como sinal de erro. Mas Deus muitas vezes retira tudo que é visível para reconstruir o invisível. Ele te tira das respostas fáceis para te ensinar a ouvir no escuro. É no escuro que a fé se torna madura, porque é ali que você precisa acreditar sem sentir nada. Quando Deus se cala, não é porque desistiu, é porque está trocando as paredes internas do seu coração. Está moldando sua resistência, testando seu amor, limpando os excessos que impedem a voz dele de ecoar. É como se ele dissesse: fica quieto um pouco, deixa eu ajeitar isso direito. E enquanto você sente falta da presença, ele está redefinindo o terreno da sua vida para que nada se construa fora da vontade dele. Há processos que só funcionam quando você para de tentar entender, porque o raciocínio humano quer pressa, mas Deus trabalha com precisão cirúrgica. O silêncio é o intervalo entre o que foi quebrado e o que está nascendo. É o tempo em que a semente parece morta, mas na verdade está germinando. E se você for paciente o bastante para suportar esse vazio, vai perceber que o que Deus está preparando em silêncio vai te surpreender em público. Não é ausência, é movimento invisível. Deus não te esqueceu. Ele está te alinhando ao propósito que você ainda não vê. E quando o som voltar, quando o vento mudar, você vai entender que aquele silêncio foi a prova de que ele ainda estava cuidando, só que do jeito mais profundo possível. Passamos por momentos em que Deus permite o chão ceder, e por mais que doa admitir, é nesse colapso que a verdade aparece. O que parecia estável desmorona, o que parecia eterno se desfaz, e você fica olhando para os pedaços, tentando entender onde foi que tudo começou a ruir. Mas há uma coisa que quase ninguém te conta. Às vezes, Deus precisa deixar tudo cair para mostrar o que nunca teve alicerce. Ele não destrói por crueldade, ele expõe para curar. Temos estruturas dentro de nós que parecem firmes, mas foram erguidas em bases frágeis. Confiança em pessoas que não podiam sustentar, planos feitos sem direção, identidades construídas em aprovação alheia. E quando Deus quer refazer o destino, ele toca nessas áreas primeiro. A queda, por mais que pareça tragédia, é um desmonte necessário. É ele retirando o que te mantinha em pé, mas te afastava do propósito. A palavra diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 27, para que as coisas abaláveis sejam removidas e permaneçam as inabaláveis. Essa passagem não é um aviso de destruição, é uma promessa de restauração. Deus abala o que é raso para que o que é verdadeiro permaneça. Ele não tem medo de te ver caindo, se for essa a única forma de te levantar diferente. A alma humana se apega fácil demais ao que dá sensação de controle. Acredita que segurança vem de estabilidade, quando na verdade vem de rendição. E é por isso que às vezes ele tira. Tira o que dava conforto, tira o que parecia indispensável, tira o que fazia sentido. E na hora, tudo parece perda. Mas com o tempo você percebe que aquilo nunca foi base, foi distração. Não é fácil enxergar o propósito enquanto a casa desaba. Há gritos, confusão, lágrimas e perguntas que parecem ecoar no vazio. Mas Deus não se impressiona com ruídos. Ele enxerga o que está sendo revelado enquanto tudo se desfaz. Quando a poeira baixa, o que sobra é o essencial. E é sobre isso que ele constrói o novo. Essa desconstrução divina é uma das provas mais dolorosas da fé, porque a carne quer respostas,
mas o espírito entende que há sabedoria no caos. Quando Deus tira algo, é porque está prestes a entregar algo que o antigo não suportaria. O novo sempre exige espaço, e o espaço só surge quando o velho desaba. É nesse momento que você descobre quem realmente é. Sem título, sem controle, sem escapatória. É aí que o coração aprende a depender, não por opção, mas por necessidade. E a fé que nasce dessa dor é diferente, é bruta, é real, é viva. O desabamento que você teme pode ser o maior ato de misericórdia que Deus já fez na sua história. Porque quando tudo o que é abalável vai embora, o que fica é o que sustenta. E o que sustenta é sempre Ele. Há uma fase do processo em que nada mais muda do lado de fora. E é justamente aí que Deus começa a trabalhar do lado de dentro. A dor já não é novidade. O choro virou rotina. E a alma se acostumou a caminhar no escuro. É um tempo estranho, porque o desespero cede espaço para um tipo diferente de resistência. Não é mais sobre lutar, é sobre suportar. E esse suportar, por mais silencioso que pareça, é a prova mais profunda da fé. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz: Tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir, porque a mente quer se livrar da dor, mas o espírito sabe que ela tem um papel. A fé não amadurece quando tudo está bem. Ela amadurece quando o coração continua crendo mesmo sem ver sinal nenhum. É nessa etapa que Deus tira os aplausos, o reconhecimento, o resultado rápido. É o tempo em que Ele ensina o crente a andar sem muletas, sem garantias, sem confirmações. Você ora e parece que nada muda, mas enquanto você fala com o céu está moldando o que você se torna. A fé cresce em silêncio, e o silêncio é o solo mais fértil para quem quer aprender a confiar de verdade. O amadurecimento da fé tem uma característica curiosa. Ele te torna mais leve, mesmo quando o fardo é o mesmo. Você para de exigir respostas, porque entende que Deus não deve explicações. Ele deve presença. E a presença dele, ainda que não seja sentida o tempo todo, é suficiente para sustentar o coração que decidiu não desistir. Não há milagre maior do que continuar crendo quando tudo parece contrário. É ali que a fé deixa de ser discurso e vira respiração. E quando o mundo te pergunta onde está o Deus que você serve, a resposta não vem em palavras, mas em permanência. Continuar é a oração mais poderosa que existe. Nesse ponto, Deus já não está apenas te consolando, Ele está te lapidando. Está ensinando a diferenciar o que é emoção do que é convicção. Fé amadurecida não precisa de provas diárias, porque já provou o essencial. Deus é fiel, mesmo quando o caminho não é. E o mais lindo é que esse amadurecimento é invisível para quem olha de fora. As pessoas veem cansaço, mas o céu enxerga firmeza. Cada suspiro é registro de fidelidade. Cada passo é testemunho vivo de que a fé resistiu. A fé que amadurece na dor é a que sustenta na vitória. Porque quem aprendeu a confiar sem enxergar não se perde quando tudo começa a dar certo. E talvez seja por isso que Deus te manteve nesse lugar por mais tempo do que você esperava. Ele estava te tornando forte o bastante para não se perder quando chegar a virada. Tem um ponto no processo em que você percebe que a dor já não dói do mesmo jeito. O que antes esmagava agora apenas aperta. O que te fazia desabar agora só te faz respirar fundo. É sutil, quase imperceptível, mas é o primeiro sinal de que algo dentro de você mudou. Deus não tirou a tempestade de fora, Ele transformou o seu coração por dentro dela. É nesse momento que o que parecia destruição começa a revelar propósito, e o que parecia o fim começa a se parecer com recomeço.
Isaías, capítulo 43, versículo 19, declara: Eis que faço uma coisa nova, agora brotará, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa passagem não fala sobre o futuro, fala sobre o agora. Deus não promete um dia fazer, Ele afirma que já está fazendo, e o curioso é que a novidade divina quase sempre nasce disfarçada de perda. Porque antes de construir algo novo, Ele precisa esvaziar o que não cabe mais. O nascimento da nova versão acontece em silêncio. Não tem fogos, não tem aplausos, não tem ninguém te aplaudindo. É um renascimento escondido, discreto, onde só Deus vê o que está brotando. E o mais interessante é que Ele não muda as circunstâncias de fora antes de mudar o coração por dentro. A virada começa onde ninguém olha. Muitas vezes, o que muda não é a situação, é o jeito que você olha para ela. O que antes era desespero, agora é entendimento. O que antes era medo, agora é paz. Deus reprograma o coração para enxergar o propósito mesmo em meio às ruínas. É assim que a nova versão nasce, de dentro para fora. E quem tenta entender de fora acha que você ficou mais frio, quando na verdade você ficou mais inteiro. Essa fase não é sobre conquistar, é sobre sustentar. Deus te amadureceu para que quando a porta se abrir, você não perca o equilíbrio. Antes, você orava para que tudo mudasse. Agora, você ora para continuar firme enquanto as coisas mudam. Essa é a diferença entre quem sobreviveu e quem foi transformado. O novo de Deus não vem com manual, vem com aprendizado. E quase sempre o aprendizado dói, mas o resultado é leve. Você aprende a agradecer por coisas que antes te feriam. Aprende a não forçar o tempo, a não brigar com o processo, a não implorar por o que já foi embora. Aprende a perceber o cuidado de Deus nas entrelinhas, no que ficou e no que partiu. A nova versão de você não é mais barulhenta, é serena. Porque a alma que passou pelo fogo sabe o valor do silêncio. Agora você entende que Deus não atrasou nada. Ele apenas te esperou amadurecer o suficiente para não destruir o que Ele estava prestes a te dar. A dor foi o parto, e o que nasceu foi você. Inteiro, consciente e pronto para viver o que o céu já havia escrito há muito tempo. Às vezes, o coração chega cansado, com medo de acreditar de novo. Mas se você ainda está ouvindo essa mensagem, é porque Deus ainda tem planos com a sua história. Não há processo que Ele não possa usar, nem dor que Ele não transforme em promessa. Hoje, Ele te convida a entregar o que ainda pesa, não para entender, mas para confiar. Porque o que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Senhor, a gente tenta ser forte, mas às vezes a alma só quer descansar. E é por isso que eu oro agora por essa pessoa que está ouvindo. Talvez segurando lágrimas, talvez lutando para não desistir. Tu sabes, Pai, o quanto ela tem tentado manter a fé, mesmo sem entender o porquê de tanta dor. Tu sabes quantas noites ela olhou para o teto, pedindo uma resposta que não veio. Então hoje, eu te peço, não dê explicações, dá presença. Toca esse coração cansado com a tua paz, aquela que não depende de circunstâncias. Ensina-o a respirar, mesmo quando o ar parece pesado. Mostra, Senhor, que o silêncio não é ausência, é preparo. Que cada lágrima derramada tem peso no teu propósito. Que o tempo da espera não é desperdício, é o intervalo santo em que o Senhor está reorganizando o invisível. Pai, eu oro para que essa pessoa volte a sentir esperança, que o medo não seja mais o som mais alto, que ela entenda que ainda há promessa viva sobre a vida dela, mesmo que tudo pareça parado. Tu não erraste no tempo, não erraste no caminho e não erraste na escolha de quem seria moldado agora. Deus, renova as forças de quem sente que já não tem mais como continuar. Coloca coragem onde só restava cansaço. Reacende a chama da fé, mesmo que pequena, mesmo que tremendo, porque o Senhor nunca precisou de muito, bastou uma fagulha para acender o impossível.
Se houver culpa, limpa. Se houver vergonha, cobre com tua graça. Se houver dor, transforma em sabedoria. E se houver vazio, preenche com a certeza de que nada do que o Senhor começou será deixado pela metade. Que essa alma entenda que o processo não é punição, é lapidação. O Senhor está formando algo que vai durar. Que hoje haja libertação do medo de recomeçar. Que o coração aceite o ritmo de Deus sem pressa, sem desespero. E que a paz volte a morar no lugar onde antes só havia dúvida. Que cada passo a partir daqui seja guiado por confiança. Não porque tudo está claro, mas porque o Senhor continua no controle, mesmo quando parece não estar. Senhor, faz dessa dor um testemunho. Faz dessa pausa um ponto de virada. Mostra que nenhum deserto é longo demais para quem caminha com fé. Que quando a promessa florescer, essa pessoa olhe para trás e entenda: cada lágrima foi semente. Em nome de Jesus, nós entregamos o que ainda dói e descansamos no que ainda virá. Porque mesmo quando o processo parece demorado, o Senhor nunca atrasa. O tempo do céu é perfeito e nós escolhemos confiar, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo sem entender. Amém. Quando o grão cai na terra, ele parece ter morrido. Fica escondido, esquecido, enterrado. Mas é no escuro que a vida começa a brotar. A palavra diz em João, capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É assim com o coração de quem está sendo moldado por Deus. Ele permite o tempo do escuro, o tempo do silêncio, o tempo em que parece que nada está acontecendo, quando, na verdade, tudo está sendo preparado. A virada que Deus constrói nunca começa do lado de fora. Primeiro, ele desmonta por dentro, arranca o que é raso, cura o que é fundo, muda o que ninguém via. E quando a alma finalmente aprende a depender, o novo começa a nascer. É o tipo de transformação que não dá para explicar. Só quem vive entende. O que você chama de fim, o céu chama de semente. Cada perda, cada silêncio, cada espera, tudo isso é parte de algo maior. Deus não desperdiça dor. Ele não ignora choro e não se esquece de promessas. Ele apenas age no tempo exato, porque ele sabe que o amadurecimento da promessa é tão importante quanto o cumprimento dela. Então, se hoje o seu coração ainda sente o peso do processo, lembre-se disso. Não é castigo, é preparo. Você não foi esquecido, foi escolhido. E há um propósito escondido no que ainda não faz sentido. O que está nascendo de dentro de você vai surpreender até quem duvidou. Deus está virando a página. E o próximo capítulo será escrito com o brilho da fidelidade que você manteve quando ninguém mais via. Se essa palavra encontrou o seu coração, é porque o Espírito Santo quis te lembrar que o processo não é o fim, é o caminho. Há algo novo sendo gerado dentro de você, mesmo que ainda doa. E quando a dor passar, você vai reconhecer: Deus nunca te deixou. Ele apenas te lapidou até você estar pronto para viver o que pediu. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho confiar mesmo no meio do processo. Esse será o seu ato de fé, a sua forma de dizer para o céu que ainda crê, mesmo sem ver. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe essa mensagem. Pode parecer só um vídeo, mas Deus usa palavras simples para alcançar corações que já estavam por um fio. Alguém precisa ouvir isso tanto quanto você ouviu hoje. Antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. E lembre-se, toda dor que vem de Deus tem um propósito. Toda espera tem um tempo. E toda semente enterrada um dia floresce. O céu está trabalhando por você, e nada do que é seu em Deus será perdido.